Pessoal, o vídeo de hoje vai ser sobre constituições e a gente vai falar um pouco sobre as constituições que o Brasil teve, que ao todo foram cerca de 7 constituições que nós tivemos desde a época da monarquia. Pessoal, o que é constituição? Constituição é o ato de constituir algo ou alguma coisa. No sentido jurídico da palavra, Constituição é o conjunto de normas e regras que fundamenta toda a base jurídica de um determinado país. Uma Constituição, em países democráticos, é formada através de uma Assembleia Constituinte eleita democraticamente pela população. Toda Constituição pode receber reformas ou emendas. Porém, nela consta aquilo que nós chamamos de cláusulas pétreas, ou seja, é um conjunto de normas dentro da Constituição que não pode ser nem abolida e nem modificada. As cláusulas pétreas no Brasil estão dispostas no artigo 60 da Constituição Federal. Vocês sabiam que o Brasil teve 7 constituições? A primeira Constituição que o Brasil teve após a sua independência foi a Constituição de 1824, que ela foi outorgada ainda durante o Império. A Constituição de 1824, que foi essa primeira Constituição que o Brasil teve, ela foi uma Constituição totalmente centralizadora do poder nas mãos do chefe de Estado, que naquele momento era o imperador, que através do poder moderador poderia ensejar intervenções nos outros poderes. Ela também foi a Constituição que até hoje durou mais tempo, pois ela só foi ser substituída em 1891, quando o Brasil já era uma república. Já depois do fim do Império, durante o mandato de Deodoro da Fonseca, o Brasil aprovou uma nova Constituição, datada de 24 de fevereiro de 1891, durante aquilo que chama-se de República da Espada. A Constituição de 1891 trouxe várias mudanças em relação à Constituição posterior, principalmente o voto para os homens maiores de 21 anos, e também o casamento civil, e tratava o Estado como se fosse laico. O voto pela Constituição de 1891 era censitário, porque ele só poderia ser exercido por pessoas, homens, alfabetizados com mais de 21 anos. Durante a eleição de 1930, foi eleito o candidato apoiado pela política do café com leite, Júlio Prestes. Porém, durante um golpe, o Getúlio Vargas acabou assumindo o mandato presidencial. Durante a era Vargas, em 1934, o Brasil vai ter a sua próxima Constituição daquele período. De novembro de 1933 até julho de 1934, o Brasil viveu sob a égide da Constituinte, que estava formulando essa Constituição de 1934. Desde a Revolução do Vargas até o ano de 1934, o Brasil estava vivendo no governo provisório. A partir de 1934, foi instaurado oficialmente o regime do Vargas. A Constituição de 1934 foi promulgada por essa Assembleia Constituinte. Ela trazia o voto aberto, democrático e secreto, inclusive para as mulheres, que a partir desse período começaram a poder votar no Brasil. 3 anos depois da sua promulgação, esta Constituição foi abolida pelo próprio Getúlio Vargas. Ou seja, em 1937, o Brasil passaria a ter a sua 4ª Constituição, chamada de Constituição Polaca. A Constituição de 1937, ela foi outorgada, ou seja, ela não foi promulgada. Por quê? Naquele momento, o Brasil já estava vivendo um período de exceção, ou seja, um período ditatorial. É aquilo que nós chamamos de Estado Novo, que ocorreu durante a Era Vargas. Em 1937, essa Constituição, que foi outorgada pelo então poder do momento, foi escrita por Francisco Campos, que era ministro da Justiça de Getúlio Vargas. Já em 1946, o Brasil ganhou uma nova Constituição, pois de 1946 até 1964 ficou conhecido como período da pausa democrática, que foi um momento entre o Estado Novo e o regime militar que viria a partir de 64. A Constituição de 1946, ela trazia muitas mudanças em relação à de 37. A Constituição de 1946 voltou a ser promulgada, e ela também trazia vários direitos da Constituição de 1934, como o voto direto, secreto e também garantido às mulheres. Além disso, ela tinha vários conceitos liberais em sua Constituição. O período entre 1946 e 1964 foi muito conturbado. O Brasil viveu praticamente sobre 2 partidos neste período, que foi o PTB, que era o partido que era herdeiro do Getúlio Vargas, do varguismo, que elegeu primeiro Dutra, depois nós tivemos o PSD, com Juscelino Kubitschek,
E posteriormente ao mandato dos dois, foi eleito o ex-prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, com apoio da UDN. Jânio Quadros ficou apenas 9 meses no mandato e renunciou. Vale lembrar que naquele momento a Constituição trazia que você votava no presidente da República e no vice-presidente de maneira separada. Ou seja, não era uma chapa com os dois. Você teria que votar com um voto no presidente e o outro voto no vice-presidente. Sendo assim, o candidato Milton Campos, que era o candidato a vice de Jânio Quadros, por uma margem muito pequena, não foi eleito vice-presidente. No seu lugar foi eleito o João Goulart, que era do PTB, ou seja, que era oposição ao Jânio Quadros. Quando o Jânio Quadros renunciou, o João Goulart acabou assumindo o mandato de presidente da República. Nesse período, o Congresso aprovou uma reforma constitucional que estabelecia o parlamentarismo no Brasil. Porém, João Goulart, posteriormente, através de um plebiscito popular, conseguiu derrubar essa ideia parlamentarista. Sendo assim, voltou-se o presidencialismo. Quando a Constituição de 1946 foi promulgada, nós devemos entender que foi logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando houve o fim da Segunda Guerra Mundial, começou aquele período que nós conhecemos como Guerra Fria. Ou seja, todos os países latino-americanos estavam sujeitos à influência dos Estados Unidos e também da União Soviética. Um pouco antes de João Goulart assumir o poder, Cuba havia se tornado um país socialista. Isso trouxe um medo muito grande em grande parte dos países da América Latina, que já eram influenciados diretamente pelos Estados Unidos. Nos anos 60, o Brasil vivia não a par dessa influência da Guerra Fria. Por isso mesmo, durante o mandato de João Goulart, a própria UDN incentivou os militares a tomarem o poder. Porém, os militares não ficariam apenas até as eleições de 1965. Eles ficariam muito mais tempo. E com isso, a Constituição de 1946 foi deixada de lado e veio outra Constituição nesse período, que não mais promulgada, ela veio de maneira outorgada. Logo após a deposição do João Goulart e o fato da junta militar ter assumido o governo em Brasília, os militares outorgaram uma nova Constituição. Essa Constituição de 1967, ela já não mais trazia as mesmas características liberais da Constituição de 46. Garantia amplos poderes aos militares. Ou seja, ela centralizava na junta militar o poder que precisaria ser exercido para controlar demais poderes. Além disso, a partir da Constituição de 67, foi instituído, através dos atos institucionais, várias determinações através do regime ditatorial. Entre elas, foi implementado, no primeiro momento, o bipartidarismo, ou seja, aqueles partidos que existiam na pausa democrática, como a UDN, o PTB, o PSD, deixaram de existir. E a partir desse momento, só 2 partidos existiam formalmente no Brasil. Eram eles a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, partido que dava sustentação ao regime militar, e o MDB, Movimento Democrático Nacional, que fazia oposição ao regime. Uma grande maioria dos políticos da UDN e parte dos políticos do PSD, inclusive o ex-presidente Dutra, que era naquele momento aliado do Getúlio Vargas, foram para a Arena. E grande parte dos políticos do PTB e alguns políticos do PSD começaram a fazer parte do MDB, que era o partido que formalmente fazia oposição ao regime. A Constituição de 1967, ela trazia o poder de suspender direitos políticos e garantias individuais. Entre elas está a cassação de mandatos eletivos, a suspensão de habeas corpus e também a extinção desses partidos que existiam até então. O regime militar foi caracterizado pela supressão de direitos e pelos atos institucionais. O mais sério deles foi o AI-5, que foi instituído durante o mandato do então presidente Médici. Durante o regime militar, o Brasil teve 5 chefes de Estado, que também concentravam a função de chefe de governo através da presidência da República. O primeiro deles foi Castelo Branco. Posteriormente, nós tivemos o presidente Costa e Silva, depois o presidente Médici. Durante o mandato do Médici, foi quando nós tivemos o chamado AI-5, que foi a medida mais repressiva que o regime militar tomou durante seus 21 anos de duração. Posteriormente ao mandato do Médici, assumiu o então presidente e também membro das Forças Armadas, Ernesto Geisel. E a partir de Geisel, nós tivemos o último presidente deste regime, que foi o João Figueiredo. No governo do Figueiredo, pressionado por questões internas e também externas, pois a Guerra Fria já estava se caminhando para um fim, o
Figueiredo foi totalmente pressionado a ter uma abertura democrática. E no ano de 1985, o Brasil teve a sua primeira eleição democrática desde 1960, que foi a eleição por voto indireto do então deputado Tancredo Neves, que foi apoiado por parte da Arena, que havia se rebelado contra o regime. E ele tinha como candidato a vice-presidente o então maranhense José Sarney. Antes de tomar posse como presidente, o Tancredo Neves acabou falecendo e assumiu o mandato o José Sarney, que na ocasião era vice do Tancredo na eleição do colégio eleitoral, onde votavam só os deputados. O José Sarney foi eleito em 1985 com a promessa também do restabelecimento da democracia. E durante o mandato dele, já em 1986, houve eleição para a Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte foi eleita com a função e a missão de promulgar uma nova Constituição Federal, ou seja, elaborar uma Constituição nova, que foi promulgada no ano de 1988. Em 1988, o Brasil teve a sua Constituição promulgada. Essa Constituição ganhou a alcunha de Constituição Cidadã, pois ela tinha como seus princípios a dignidade da pessoa humana, que é um princípio mais moderno para os estados. Isso trouxe à sua luz a questão da dignidade da pessoa humana e outros direitos individuais e coletivos que foram garantidos através da sua promulgação. Logo após a promulgação da Constituição, em 1989, o Brasil teve a sua primeira eleição direta para a presidência da República desde os anos 60. A Constituição de 1988, que é conhecida também como Constituição Cidadã, trouxe uma garantia de diversos direitos. E a gente também não pode esquecer que ela foi feita logo ali no final da Guerra Fria. E o Brasil não tinha um presidente eleito diretamente desde os anos 60. E havia naquele momento uma grande euforia por conta da população para ter a eleição em 1989, que foi vencida pelo então candidato Fernando Collor, ex-governador do estado de Alagoas. A Constituição de 88, ela foi escrita por muitos mandatários que haviam sido perseguidos durante o regime militar. Então, ela tinha essa característica de garantir direitos, principalmente alguns direitos que foram suprimidos durante aquele período. Há também algumas características da Constituição de 88 que foram mudadas com o tempo, pois é a Constituição que perdura até hoje. Durante vários mandatos presidenciais, houve mudanças constitucionais, com exceção das cláusulas pétreas, que não podem ser mudadas, aquilo que a gente chama de reforma constitucional. Para ter mudança constitucional é preciso que haja uma PEC, projeto de emenda à Constituição. E essa PEC precisa ser aprovada por um quórum específico no Senado e na Câmara dos Deputados. A nossa Constituição, durante os mandatos presidenciais, ela foi mudada diversas vezes para adaptá-la para a realidade vigente, como por exemplo, mudanças nas regras previdenciárias, mudanças trabalhistas, mudanças na questão da divisão de recursos, o ato de inserir ali alguns direitos que começaram a aparecer durante o tempo. Então a nossa Constituição de 88, ela vem sendo alterada durante todo esse período de vigência dela. Todo mundo que estuda o direito, ou quem busca saber, vai ver que vários códigos são mais antigos do que a própria Constituição Federal, ou eram durante a sua promulgação. O que ocorreu com o Código Civil, o Código Penal, os códigos processuais, é que eles foram constitucionalizados, ou seja, os princípios que estavam presentes na Constituição de 88 foram também posteriormente inseridos nesses códigos. Ou seja, a gente tem que lembrar que a Constituição de um determinado país, de um determinado lugar, ele está acima das leis menores, ou seja, está acima dos códigos, está acima das leis municipais, das constituições estaduais que existem aqui nas unidades federativas e no Distrito Federal, e também está acima de contratos privados, de decretos, enfim. A Constituição, ela tem um peso, ou seja, ela sobrepõe essas leis inferiores. Pessoal, muito obrigado aí quem ficou até o final acompanhando o nosso conteúdo. Se inscreva, compartilhe, curte os nossos vídeos aí. A gente vai estar tentando trazer toda semana conteúdo novo para o canal. E muito obrigado e tamo junto aí, podem ficar atentos.